Alô, povo de Deus, eu sou o pastor Carlos River e este é o momento de reflexão. Certamente que a palavra do Senhor diz em Isaías 55:11 que a palavra de Deus foi enviada da boca de Deus com um propósito. E ela cumpriria esse propósito. Porque toda palavra que sai da minha boca fará o que me apraz, diz o Senhor. E Jesus, sendo palavra de Deus, sendo a resposta de Deus para a humanidade, ele não fazia qualquer coisa, ele fazia sempre na direção que Deus dava a ele. Por isso ele orava todos os dias e ele sempre buscava direção e ele respondia a cada fome que havia nos ambientes aonde ele visitava. Jesus supria todas as necessidades e ele estava presente. E ele aceitava cada convite que era feito, porque ele se fazia necessário como resposta para toda a criação. Assim como ele está fazendo hoje. Ele está passando na sua casa, batendo na porta do teu coração, pedindo para entrar. Porque ele quer entrar e mudar o teu casamento, tua família, tua casa, teu lar, teus filhos. Enquanto você ficar resistindo, enquanto você ficar buscando resposta em lugares em quem não tem resposta para você, a situação vai continuar do mesmo jeito. Está na hora de você se render. Está na hora de você entregar teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Pessoas podem errar, pessoas podem falhar, mas ele nunca falhará com você. A palavra do Senhor diz em Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E esse era um chefe dos publicanos. Publicanos eram cobradores de impostos. E ele recebia os depósitos, esses impostos. E ele era rico, a Bíblia diz. E quando a Bíblia diz que ele era rico, é porque ele não tinha falta de nada. Assim como você olha num cidadão na cidade, rico, que tem muitos bens, muitos patrimônios, você diz, esse cara não precisa de nada. Assim era Zaqueu. Só que no versículo 3, a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus. E não podia. Havia obstáculos, apesar de tanto dinheiro, apesar de tanta fama, apesar de tanto status, havia uma necessidade, havia uma fome no coração desse homem. E o primeiro obstáculo que ele tinha era a multidão. Ele não era aceito, ele não era benquisto pela multidão. O segundo obstáculo, a Bíblia diz que ele era pequeno, de pequena estatura, talvez um nanico. Em verso 4, ele não olhou para as suas condições. Ele correu adiante da multidão, subiu a um sicômoro, uma árvore, para o ver. Porque Jesus havia de passar por ali. Jesus sempre responde à fome do seu coração, querido. Ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Jesus sabe o seu nome, querido. Porque hoje convém pousar em tua casa. E apressando desceu e o recebeu alegremente. Em outra tradução, diz que ele o recebeu gostoso, ele abraçou Jesus. E vendo tudo isto, a multidão murmuraram, dizendo: este se hospeda com um homem pecador. Engraçado, né? Todo mundo ali era pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este era filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Engraçado, Jesus não fez nada. Jesus só chamou ele pelo nome e foi ficar na casa dele. Quem fez foi Zaqueu. Porque o meu posicionamento precisa expressar a minha fé. Foi Zaqueu que se posicionou. Foi Zaqueu que tomou uma atitude. Foi Zaqueu que rompeu com os obstáculos que ele tinha e foi ver Jesus. Foi Zaqueu que foi em busca da resposta e encontrou. Porque cada vez que eu manifesto a minha fé, eu recebo o tamanho da minha fé. Eu recebo, a resposta que eu recebo é do tamanho, é do mesmo posicionamento, é do tamanho do meu posicionamento. Porque o meu posicionamento revela em quem eu estou crendo. Zaqueu revelou que dentro do coração dele havia uma necessidade, uma fome, que foi suprida pela presença do Senhor. Somente a presença de Jesus já mudou a situação.
Ele está entrando na tua casa hoje. Ele está pedindo para entrar na tua vida hoje. Abre a porta do teu coração. Receba Jesus hoje. Mude o ambiente. Você é a resposta de Deus. Você é o responsável pelas mudanças que devem acontecer. Não se esqueça disso. Aprenda a compartilhar a vida de Deus com suas palavras, com suas atitudes. E Ele vai responder à fome do seu coração. Que Deus te abençoe. Compartilhe nossa mensagem. Seja a boca de Deus. Visite nosso canal no YouTube e seja ricamente abençoado. Que Deus te abençoe, querido.